Vamos falar aí dos, dos hábitos positivos. Como que a gente cria hábitos positivos, né? Que é o nome da nossa live hoje, criando hábitos positivos. Mas antes de entender, é legal a gente começar a entender, né? O que são hábitos, como que eles se formam, né? De onde eles vêm, né? Eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história aí onde tinha alguns hábitos que complicavam bastante a minha vida, né? Na minha fase de tímido, né? Então, o que não faltava eram hábitos que me colocavam para baixo, que me limitavam, que me faziam parar, né? O hábito de se deixar sempre por último, né? De acreditar que os outros eram melhores, de necessitar de aceitação. Então, e todos nós, né, temos alguns hábitos aí que não são legais. Mas como perceber, como saber exatamente? Porque tem muita gente que tem hábitos que não são legais e, né, não percebeu isso ainda, né? E a gente vai falar sobre isso aí durante a live, né? Como perceber isso? Como entender o que está acontecendo? Por qual motivo as coisas não estão fluindo? Né? Porque quando a gente fala de hábitos, hábitos estão ligados muito o quê? A crenças, né? Deixa eu colocar aqui o slide. Né? Hábitos estão ligados à crença, aquilo que você acredita. Né? Simples assim, sabe? Então, é algo que é uma ação, na verdade, a ação, é um comportamento que está acontecendo ali, né? A todo momento. Deixa eu mudar o slide aqui já. Então, vamos ver o que a gente vai ver hoje aqui, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, né, nessa live sobre criando hábitos positivos. Né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. Assim ficou melhor. Então, primeira coisa, né? Compreender, né? Cadê aqui? Compreender, que a gente vai ver, compreender a ciência dos hábitos, né? O que acontece na cachola aqui em relação ao hábito, né? O que dá tilt aí que a gente acaba adquirindo um hábito, mais um hábito e outro hábito, né? A gente vai identificar e modificar hábitos negativos, tá? Essa noite. A gente vai falar sobre estratégias práticas para a criação de hábitos positivos. Legal isso, né? A gente vai falar sobre a manutenção desses hábitos positivos, que é muito importante. E também vai falar em relação à construção de uma comunidade de ajuda. Né? Um caminho para quê? Para facilitar, né, a aquisição, vamos dizer assim, desses hábitos novos, positivos, né? Manter isso. Né? Boa noite, pessoal que está entrando. Eu falei que depois entrava todo mundo juntinho. Né? Vamos lá. Próximo slide. Então, o que são hábitos? Tá? Então, um hábito é uma ação ou comportamento que realizamos de forma automática e repetitiva. Pode ser tanto físicos como mentais. Então, hábito nada mais é, pessoal, do que um comportamento, né? A forma como você se comporta, né? Aquilo que você faz no automático, geralmente, né? Então, quantos hábitos, né, que vocês percebem em vocês, né, no dia a dia? Não dá nem para contar, né? Não dá nem para contar, né? Começando pela forma de dirigir, né? Para quem dirige aí, a forma de dirigir, a forma de caminhar, a forma de falar, percebe? O movimento que você faz quando você escuta algum barulho. Tudo isso são hábitos. Tá? Então, como eu falei no comecinho aí, né, os hábitos estão muito ligados também àquilo que a gente acredita. Estão focados nas crenças, né, aquilo que a gente acredita.
Percebe? Se eu acredito que isso é melhor para mim, eu vou fazer dessa forma. Eu fazer dessa forma é um hábito. Percebe? Então, toda ação repetitiva, percebe? Toda ação que geralmente vem no modo automático é um hábito. Percebe? Aí, o que é importante a gente tirar disso? Né? Quais são os hábitos que hoje me limitam? Quais são os hábitos hoje que não me favorecem? Quais são os hábitos hoje que não estão me fazendo bem? Porque os que estão legais, show. Né? E perceber quais são esses hábitos. Porque quantas vezes você não percebe algo num amigo, numa amiga, né? Num familiar, e você até comenta aquela pessoa e a pessoa às vezes fica até brava com você, uma pessoa nem liga o que você falou, e você percebe que aquilo, né, não é legal, não está sendo legal para a pessoa. Mas mesmo assim, para ela é normal. Né? Ela não percebe aquilo que está afetando ela ali naquele momento. Né? Você vendo de fora, você consegue enxergar. De dentro, é normal isso. Né? Eu sei dessa forma. Aquelas pessoas muito permissivas, por exemplo, né? Que só dizem sim, sim. Né? Como eu falei no comecinho, né? Eu trago uma história de hábitos que me prejudicavam muito, que me atrapalhavam muito lá atrás. Entendeu? Me atrapalhavam muito na época que eu era tímido, né? Que eu carregava aquele estigma de timidez. Né? Então está sempre cedendo, sempre sendo deixado para trás, sempre buscando aceitação, né? A insegurança em relação a tudo que está acontecendo. Não, eu não vou porque as pessoas não vão me aceitar lá. Eu não vou porque eu tenho medo do que pode acontecer. Então, é entender quais são esses hábitos, né, que a gente fala de hábitos negativos, que a gente vai falar sobre eles aqui, né, durante a live. Né? E se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, me passa aí, tá? Vão falando aí se tiver alguma pergunta. Eu já tenho algumas perguntas que foram enviadas para mim aqui que eu vou falar num ponto-chave aqui da. Vou responder num ponto-chave aqui da live. Tá? Então, e percebe o quanto que é importante a gente dar atenção a esses nossos hábitos? Porque às vezes um hábito inocente, né? Um hábito inocente, às vezes pode te causar, né, o problema de você perder um cliente, de você perder um amigo. Quer ver? Um hábito infantil, né? Limpar o salão, ó, colocar o dedo no nariz, percebe? E aí, para você é normal aquilo, você faz no automático, você não está nem percebendo o que você está fazendo ali. Né? E pode ser que tenha uma pessoa ali na sua frente que é um negócio nojinho e ela resolve te deletar das relações dela. E ó, é uma coisa simples, né? Normal. Então, vamos dar sequência aqui. O que a Sandra colocou aqui? Eu já era uma pessoa explosiva. Hoje consigo um autocontrole de ouvir e falar sem explosão. Percebe? Então, qual era o hábito que a Sandra tinha? Gratidão pela pergunta aí, Sandrinha. Qual que era o hábito que a Sandrinha tinha? Era de, quando acontecia alguma coisa, pôr para fora, verbalizar, xingar. Né? Porque ela se sentia incomodada ali com aquilo que estava acontecendo, né? E acreditava que a melhor forma, né, era já não levar desaforo para casa, já pegar e já resolver ali, naquele momento. Né? E aí dentro, com certeza, né, Sandra? Set de análise, treinamento, né? Vai se conhecendo e vai percebendo, ó, isso aqui que parecia ser tão normal, tá me fazendo mal, não tá legal. Né? E ir mudando. Show, Sandra. E boa noite aí, pessoal que entrou, tá cheio de boa noite aqui. Pra Sandrinha, pra Márcia, pra Sandra Santos também, ao Zé, Carla. Boa noite, pessoal. Dando sequência aqui. Então, a gente já sabe que são hábitos,
Então, vamos para o próximo aqui. Né? Vamos entender como é que funciona os hábitos, tá? Então, dentro da nossa cachola aqui, tem um ciclo, tá? Que a gente chama de ciclo de feedback do hábito. Tá? Tem um ciclo para isso acontecer, que é gatilho, rotina e recompensa. Olha que legal. Né? Olha só, alguma coisa dispara, né, para que aquele hábito comece a ser executado, a rotina executando ele, porque no final você tem uma recompensa. No final você tem prazer. Percebe? Então entenda como esses dois aqui, gatilho e recompensa, comandam, né, os seus hábitos. Porque o do meio só vai acontecer, a rotina, né, a ação, o comportamento só vai acontecer porque foi disparado um gatilho e porque no final, né, você tem um ganho secundário, uma recompensa, tem um prazer, né, alguma coisa, né, que vale para você vai acontecer no final. Né? Aí a gente começa já a entender, né, aonde que a gente tem que começar, aonde que a gente tem que começar a dar atenção. Para quê? Para mudar um hábito ou para acrescentar um hábito, né? Ou para mudar, substituir um hábito. Né? Então, o que está disparando? Por qual motivo que a Sandra, né, brigava com o pessoal no trânsito, discutia ou falava? Né? Porque às vezes ela viu o pai fazendo, um amigo, percebe? Então, ali ela aprendeu. E naquele momento que ela despejava tudo para fora, né? Aquilo que ela estava sentindo, ela sentiu um alívio. Porque é legal isso, né? Eu não acredito, né, que tenha acontecido isso com a Sandra, mas acontece com muita gente, de na infância, né, você receber informação que não traga desaforo para casa, né? De pai e mãe, né, falar, então, apanhou, bate também, né? Se voltar para casa chorando, entendeu? Porque não fez nada, né? Vai apanhar mais ainda. Né? Aconteceu isso na casa de alguém aí? Então, percebe? Então, já foi gerado um comportamento aí, ó, criado um hábito em relação a isso. Né? Aconteceu alguma coisa, né? Eu tenho que retribuir, eu tenho que retaliar, tenho que mandar, né, na mesma moeda. Porque senão, porque quando a gente fala de recompensa, né, teoricamente não é só prazer, é de não ter dor. Né? Porque se eu chegar em casa e falar, eu vou ter dor. Então, percebe? Então, eu estou de boa. Né? Então, do trânsito aí, né, pode ser isso, ó. Eu aprendi desde criança que não é para levar desaforo para casa. Então, qualquer coisa que acontece, eu já resolvo aqui, na hora. Então, gatilho disparado. Por quê? Gatilho disparado é âncora, é algo que você viveu em algum momento da sua vida. Quando a gente fala de hábitos, quer ver? Vamos pegar o hábito de fumar. Né? Fumar. Quais são os gatilhos que disparam o hábito de fumar? Pode ser ansiedade, pode ser angústia, pode ser depressão, pode ser raiva, pode ser fome. Dispara um gatilho, né? E para você saciar aquilo, amenizar, né? No caso da fome, você saciar, rotina, comportamento. Vou fumar. Por quê? Esqueci um pouco que o intestino grosso está querendo comer o fino. Entendeu? Tô na ansiedade lá em cima. Né? Eu vou fumar para quê? Para dar uma relaxada. Tá claro isso, gente? Esse mecanismo? Porque isso é muito importante ter em mente, né, como é que funciona. Porque a partir do momento que a gente começa a entender como é que funciona, né, a gente vai para a lógica. O que, que eu tenho que fazer para começar a mudar isso? Então, como é que funciona? Mais uma vez, gatilho disparado que leva para um comportamento, para uma ação, né, onde você vai ter uma recompensa, você vai ter um resultado, né, desejado.
né? Estado desejado, os practitioners aqui. Você sai do estado atual, vai para o estado desejado. Percebe? Vamos dar sequência aqui, que a Márcia já falou que sim, ninguém falou que não. A Sandra colocou aqui, aprendi muito com o Sigma, do curso que fiz. Com certeza. Dá-lhe sucesso, né, Sandra? Vamos entender agora a ciência dos hábitos, né? Como isso tudo está funcionando, né, aqui dentro. Vamos para o próximo slide. Então, ó, hábitos são formados no cérebro através de um processo chamado ciclo de feedback do hábito, que é o que eu acabei de falar para vocês aí, né? Que é o que? Gatilho, rotina e recompensa, né? Então esse ciclo ele começa no gânglio basal. Esse gânglio basal, pessoal, ele fica aqui no córtex frontal, entendeu? Fica bem na frente aqui, assim, ó. Você pegar aqui, ó, nas têmporas, né? Ele está bem na frente aqui. Tá? Então, gânglio basal, né, que é uma parte do cérebro que desempenha um papel crucial na formação de memórias, padrões e emoções. Então, quando um comportamento se repete, a atividade cerebral associada à tomada de decisão diminui e o comportamento se torna automático. O que acontece aí? Isso libera a nossa mente para se concentrar em outras tarefas, efetivamente tornando o comportamento um hábito. Percebe? É aquilo que eu falei. O hábito, né? É aquele negócio, quando já chegou no automático. Você não está mais percebendo, você já está realizando. É aquele negócio. Você está, como eu falei de cigarro, você está ansioso, quando você vai ver, você já está fumando ali. Percebe? Não tem nem aquele negócio. Deixa eu pegar um cigarro para abaixar a minha ansiedade. Não, é automático. Né? Veio a emoção, né? Porque esse gatilho, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, entendeu? Porque pode ser alguma coisa que você viu e te levou a realizar um hábito. Pode ser alguma coisa que você sentiu, como no caso da ansiedade aí, e te levou para um hábito, para uma rotina que você já tem, né? Então, e isso faz o quê? Né? O teu sistema, ele continua funcionando normal, porque aquilo tá funcionando ali em segundo plano, não é em primeiro plano. Então você está fumando, mas você está fazendo outra coisa. Percebe? Por quê? Está no segundo plano funcionando aquilo. Então é a forma do cérebro, né, tornar tudo mais ágil, deixar a coisa acontecendo para não ficar preso. Né? Cada coisinha que você vai fazer na sua vida, percebe? Com homem é assim, a gente sabe. Né? Uma coisa por vez, eu sei que vocês já estão pensando nisso aí. Né? É uma coisa por vez. Então, a mulherada não, a mulherada é um monte de coisa. A mulherada, o gânglio basal, ele funciona a mil. Né? O do homem é mais devagarzinho, mais tranquilo. Né? Mas é essa função. Tá? É essa função aí que acontece na nossa cachola. Né? Aí eu tenho as perguntas aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando temos um gatilho, deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui. Não. Entrou a Vivi. Boa noite, Vivi. Mas vamos lá. Primeira pergunta: quando temos um gatilho de determinado hábito, o cérebro antecipa a recompensa que virá após a execução do hábito? Ó, quando temos um gatilho de determinado hábito, o cérebro antecipa a recompensa que virá após a execução do hábito. Essa recompensa a gente pode entender como o cérebro já sabe o que vai acontecer no final, qual é o resultado. O que vocês acham? Sim ou não? Hoje o delay está menor. O que vocês acham? Que é sim ou não? Que quando dispara o gatilho, né, o cérebro já sabe exatamente qual é o resultado final. O que vai acontecer. Vamos lá, gente. Sim ou não? Ou sim ou sim? Acho que é sim ou sim, né? Sim. Boa noite, Barzinho. O pessoal tá entrando aí.
Sim, gente, sim, 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 né? Porque já existe um objetivo no final. Lembra o ciclo de feedback? Né? Já existe, percebe? Que é gatilho, rotina e recompensa. Aquilo já está pré-moldado, o hábito ele já está pré-moldado, ele já está ali, fixado naquilo. Né? Então, a partir do momento que a gente adquire um hábito, ele se torna automático. Então, já tem um resultado ali pré-fixado, né? Pelo menos próximo daquele resultado que você está acostumado a ter. Percebe? Quando você realiza esse hábito, quando ele acontece. Então, sim. Agora, o que, que acontece quando você está formando um hábito, né? E a coisa não acontece da forma que você gostaria? Então, você não tem um hábito ainda, então você começou a realizar algo, né? Que pode ser que se torne uma rotina, pode ser que se torne um hábito, mas você foi realizar e não aconteceu da forma que você queria. Qual o sentimento que veio aí? Se não aconteceu da forma que você queria, a Márcia colocou aqui enquanto vocês respondem para mim. Pensa no cachorro. Ele dá a patinha e ganha o biscoito, né? Ele já espera. Hábitos, né? Então, pessoal, qual é a palavrinha? Não sabe o que esperar? Não, é frustração. Frustração, né? Sempre que você começa um caminho para realizar algo, né? Sempre que você começa um caminho para realizar algo que você já imagina qual vai ser o estado desejado e ele não acontece, vem um processo de frustração. Nuns top das galáxias, frustração, e no outro, frustraçãozinha, beleza, já podia ser que não acontecesse mesmo, né? Então, em relação à pergunta aí que me mandaram, sim, né? Então tá dentro do ciclo, gatilho, rotina, recompensa. Tá ali formatadinho, aquele hábito, fumar, tem a recompensa, entendeu? Qualquer vício tem a recompensa, né? Que o vício nada mais é do que um hábito também. Outra pergunta aqui. Várias das perguntas que mandaram aqui, encaixou aqui nessa. Existem, existem múltiplos gatilhos. Existem múltiplos gatilhos em um único hábito? O que vocês acham, pessoal? Eu já respondi isso, eu já falei no comecinho. Né? Existem múltiplos gatilhos, né, em um hábito? Sim ou sim? Sim. Quando eu dei o exemplo do cigarro, né? Bateu a ansiedade, vai fumar. Né? Bateu o desespero, vai fumar. Bateu a fome, vai fumar. Bateu a sede, vai fumar. Né? Tudo é desculpa para fumar. Né? Então, o cigarro é um exemplo bem legal, né, para essa pergunta. Né? Se existem múltiplos gatilhos em um único hábito. Vamos à próxima pergunta aqui. Um hábito pode estar associado a várias recompensas? O que vocês acham? Sim ou sim? Um hábito pode estar relacionado a várias recompensas? Vamos lá, gente. Sim, né? Com certeza, porque, né, a gente pode usar do cigarro, mesma coisa, né? Se eu estou com fome e eu fumo, qual é a recompensa? Ah, o intestino grosso vai parar de comer o fino. Né? Se eu estou ansioso, né, e eu fumo, qual é a recompensa? Vai diminuir minha ansiedade. Né? O cigarro é legal porque ele serve para dar exemplo para tudo aqui. Né? Bem simples. Né? Então, sim, alguns hábitos podem ter várias recompensas. Né? Assim como alguns hábitos, na verdade a maioria, tá? Pode ser startado por vários gatilhos. Mais uma pergunta aqui. Como funciona a linguagem do cérebro
no sistema de recompensa e punição dos hábitos? Bem legal essa pergunta, né? Aí a gente começa a cutucar a ferida, né? Aí a gente começa a cutucar a ferida, percebe? Então, como que funciona a linguagem do cérebro no sistema de recompensa e punição, punição dos hábitos? Aí a minha pergunta aqui, em cima dessa pergunta, é: o cérebro, ele identifica, né, que aquele hábito ele é ruim? Por isso eu acho que até tem pergunta dessa aqui lá para baixo, deixa eu ver. Pera aí. Ah, tá. Deixa aqui, depois eu respondo essa aí. Tem outra lá embaixo. É, o... Então, entende o seguinte, gente. Né? Quando a gente, quando dispara o gatilho e a gente vai para a rotina, a gente vai para o comportamento, o que acontece? O nosso cérebro começa a despejar dopamina, né? O neurotransmissor dopamina, ele começa a fluir porque, lembra? Recompensa, prazer, né? Então, o sistema de recompensa ele envolve várias áreas do cérebro, né? Incluindo o que a gente chama de núcleo accumbens, né? E o córtex pré-frontal, tá? Accumbens, córtex pré-frontal e o hipotálamo, percebe? Então, ele começa, né, a despejar dopamina, começa a despejar a química, né, necessária para quê? Né, para o prazer, a química do prazer ali, que é a recompensa que você vai estar recebendo ali, né? Então, ele não está linkado com a punição, se vai ter punição ou não, né? Ele está focado na recompensa. Por quê? Punição é dor, né? Percebe? Você só vai realmente, né, dar sentido a isso quando você parar e conscientemente perceber: este hábito não está me fazendo bem. E você vai informar o seu cérebro: cérebro, ó, este hábito não me faz bem, porque, né, depois que eu faço isso, eu me sinto culpado. Agora, quando isso vai acontecer, gente? Quando que essa informação realmente vai chegar no cérebro? Quando eu perceber que a dor que eu sinto, né, por aquele hábito é maior do que a dor da mudança. Então, na hora que eu tiver consciência, né, do que aquele hábito está fazendo na minha vida, né, e a dor de eu ter aquele hábito, né, ela for maior do que eu enfrentar ele e mudar, né, substituir esse hábito, ele vai continuar da mesma forma. Eu vou continuar me sabotando. Vou continuar me sabotando. É só mais um. É só mais um. Né? Uma dieta. Você entrou numa dieta. Né? E o teu hábito é comer pãozinho. Você não consegue viver sem um pão. E aí você passou já 2 dias sem comer o pão. Você está subindo pelas paredes. Vai se sabotar. Né? Porque você acredita que se você não comer pão todo dia, você vai ficar fraquinho, vai ficar fraquinha. Percebe? Se eu não almoçar todo dia, né, eu vou desmaiar. Não tem pessoas que pensam assim? Se eu não comer na hora certinha, me dá uma dor de cabeça. Olha só, o hábito funcionando internamente, você se programando para aquilo acontecer. Né? E eu falo para vocês, né, eu que costumo fazer muito jejum, né, jejum intermitente, jejum de 2, 3, 4 dias, sabe? Eu tenho a certeza absoluta que comer é simplesmente um hábito. Você almoçar meio-dia é um hábito. O teu corpo não necessita daquela comida naquele horário. Ele vai continuar funcionando, mesmo que você não coma naquele horário. Tanto é que tenho certeza que na vida de vocês já aconteceu várias vezes, né? Por algum motivo você não conseguir, né, almoçar no horário certinho, ou lanchar, ou tomar o café da manhã, ou jantar. Né?
São hábitos. E a gente fica tão presos a esses hábitos, né, que eles são as verdades verdadeiras. Né? Possível uma pessoa ficar um dia inteiro sem comer nada. Como ela sobrevive? Não, vai desmaiar, vai passar mal. E às vezes passa realmente, porque se programa para isso. Por quê? Só se a pessoa for anoréxica, né? Que ela realmente necessita de comida. Mas, meu, a gente tem reserva de monte aqui. O que não falta é reserva. Né? O grande problema, tem tanta reserva que a gente briga com a reserva. A gente quer acabar com a reserva. Só que a gente quer acabar com a reserva comendo. Acaba com a reserva comendo. Né? Entendeu? Então, olha só a doideira. Né? Você quer criar um hábito novo, quer fazer uma dieta, só que não se permite porque o hábito velho, né, ele traz muito mais prazer. Então, voltando à pergunta, o cérebro ele não reconhece a punição, ele reconhece o mecanismo. Qual é o mecanismo? Gatilho, rotina, recompensa. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. Então, sempre que eu sentir isso, ou que eu perceber isso, ou que eu ver isso, ou que me acontecer isso, eu vou fazer isso para receber isso. Esse é o mecanismo. Que é o quê? Programinha. Que a gente fala tanto dos programinhas que são instalados. É um programinha que está instalado aí. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso que eu estou falando? Está fazendo sentido? E às vezes a gente acaba ficando presos, né? A gente acaba ficando preso a hábitos sem noção. Entendeu? Um pré-julgamento é um hábito. Um pré-conceito é um hábito. Né? Quando eu vejo uma pessoa assim, eu penso isso, que é o comportamento, para quê? Para me proteger daquilo. Hábitos. Vamos ao próximo slide. Importância dos hábitos positivos. Né? Então, os hábitos positivos melhoram nossa saúde, aumenta nossa eficiência, fortalece nossa saúde mental e ajuda a gente a alcançar os nossos objetivos. Então percebe o quanto os hábitos são importantes na nossa vida, contanto que eles estejam fazendo um caminho ser positivos. Né? Aquele negócio, o cara que está tomando cachaça todo dia não é um hábito positivo. Fumar não é um hábito positivo. Gula não é um hábito positivo. Perfeccionismo não é um hábito positivo. Brigar com todo mundo que discorda com você não é um hábito positivo. Colocar todo mundo dentro da mesma panela, né? Um preconceito, não é um hábito positivo. Simples assim. A Márcia colocou uma pergunta aqui. Deixa eu ver só que uma coisa está vibrando aqui no celular. Tá. A Márcia colocou aqui. Ricardo, a mudança de hábito deve ser radical ou deve ser por partes? Qual a melhor forma de mudar? Então, Marcinha, gratidão pela pergunta. O que você escolhe? Então, vão ter mudanças que talvez tenham que ser radicais. O ideal é você conseguir fazer a mudança de uma forma que você mantenha essa mudança, né? Que a gente vai até falar no final, né? De você manter os hábitos novos. Então não adianta você mudar um hábito. Quantas pessoas vocês conhecem que parou de fumar, né? E depois de um tempo estava fumando de novo? Né? Quantas pessoas que
fizeram um baita de um regime, viraram pau de virar tripa, e depois de um tempo, quantas pessoas, né, falando de dieta ainda, que fizeram a operação, né, se mutilaram, né, emagreceram ali na força da... até descobrir o quê? Os caminhos para um hábito novo. Aquele copinho de leite condensado. As doses de vodka devagarzinho. Sabe? Então, agora, por exemplo, uma pessoa que é identificada com câncer, né, onde o médico fala para ela que ela tem que parar de fumar ou ela vai morrer em 6 meses. Ou uma doença qualquer. Ou ela tem que parar de comer, né, certos alimentos, ou parar de beber. Né? Ela tem que parar em alguma coisa. Ela tem que cercear, tem que acabar com aquele hábito ali, naquele momento, se ela quiser ver os filhos dela crescer. Né? Se ela quiser tá no casamento da filha, do filho, ver eles se formarem. Aí vai ser na porrada. Né? Ou é. Quantas pessoas, né, aproveitando, né, o fumar, que é um hábito show para usar aqui no... Né, quantas mulheres que ficaram grávidas e pararam de fumar. Ali, na hora que descobriu que estava grávida, parou de fumar, parou de beber. Pais também, acontece com pais também. Então, o deve aí é meio relativo, tá? É relativo. O ideal é fazer um caminho que você consiga sustentar. Isso que é ideal, né? Fazer um caminho que consiga sustentar. Agora que a gente já sabe a importância dos hábitos positivos, vamos falar um pouquinho dos negativos. Identificando hábitos negativos. Como que a gente faz para identificar quais são os hábitos negativos? Os hábitos que não estão legais no nosso dia a dia, na nossa vida, que até agora a gente não percebeu. Ou você vai para um treinamento de impacto, um treinamento, né, profundo, uma imersão, onde você mergulha de cabeça, né, e aí você vai perceber um monte de coisa que está acontecendo na sua vida. E desse monte de coisa que você perceber, você vai perceber quantos hábitos, porque quando a gente fala de hábito, a gente está falando de crenças também, pessoal. Então, quantos hábitos que estavam ali reinando, quantos programinhas que estavam ali, né, reinando na sua vida, como da Sandra, né? E aí você começa a mudar, aí você para de brigar no trânsito, né? Chega em casa mais tranquila, percebe? O problema é dele, é lixo dele que está querendo despejar em mim, quer dizer, você começa a perceber de uma outra forma, enxergar de uma outra forma, um outro significado, né? Que dentro da PNL a gente fala de ressignificar. Então você começa a ver com outros olhos. Né? Então, qual as formas legais para você identificar isso? Você com você. Primeiro, registro diário. Né? Aquilo que você percebe que não está acontecendo da melhor forma na sua vida, escreve. Né? Escreve ali, por qual motivo, o que eu fiz? Né? Que é exatamente a segunda pergunta aí, por qual motivo? Né? Não é por que não, pessoal, é por qual motivo? Por qual motivo que tem pessoas que estão se afastando de mim? Por qual motivo, né, que eu percebo que eu estou sem fôlego ultimamente? Por qual motivo que, né, o meu esôfago parece que tem um vulcão dentro dele? Por qual motivo que eu estou com tanta dor nas costas? Por qual motivo que, né, eu não paro em nenhum emprego? Por qual motivo que eu não sou promovido na empresa? Por qual motivo eu não consigo me relacionar com os meus colegas de trabalho? Né? E a partir dessas perguntas, você vai fazendo o quê? Você vai registrando isso. Entendeu? Aquilo que você está percebendo. Né? Outra coisa muito importante, feedback das pessoas que você confia. Feedback das pessoas que você confia. Pergunta para as pessoas. Né?
Tem alguma coisa que eu faço, né? Algum jeito meu aí que você percebe que as pessoas não gostam, que você não gosta, mas né, você ainda tolera? Pergunta e aceita. É feedback. Como eu cansei de falar para vocês, se teve uma coisa que me trouxe até aqui, foi feedback. Né? Para eu estar melhorando a cada dia mais. Né? Feedbacks, aceito feedbacks. Né? Eu quero feedbacks. Percebe? Por quê? Essa é a única forma da gente crescer, da gente progredir. Né? Porque muitas vezes a gente não enxerga o que a gente está fazendo. Para a gente é normal. Então aquele hábito negativo, aquilo que a gente acredita que é legal, não é tão legal assim. Só que a gente não percebe. Né? E outra coisa legal, né? Você fazer isso é importante, pessoal, vocês tirarem um tempinho para vocês fazerem isso, independente de querer achar hábitos negativos ou não. Que é meditação, mindfulness, entendeu? Você sentar e você se conectar com você mesmo ali. Porque na hora que você está naquele processo, começa a aparecer alguns insights, começa a aparecer algumas coisinhas que você não enxergava, entendeu? No teu dia a dia. Né? Na loucura, na doideira do dia a dia. Tá? Então, são 4 formas aí de identificar. E aí aqui eu tenho mais uma pergunta, na verdade mais 2. Né? O cérebro diferencia bons e maus hábitos? Sim ou não, gente? Ou melhor, não ou não? Que é mais ou menos o que eu estava falando até agora há pouco. Né? O cérebro, na verdade, ele realiza. Ele só está ali para realizar o pacotinho. O pacotinho é esse? Simbora, vamos realizar esse pacotinho. Não tem mudança? Não, nenhuma mudança. Vai lá no fluxograma. Tem mudança? Não. Então, realiza. Tem mudança? Sim. Opa, qual que é? Vamos buscar qual que é a mudança para... Então, quem identifica é você. Ninguém mais identifica. Só você identifica. Tá? Então, percebe, o que eu estou falando aqui em relação a identificar hábitos negativos? Autoconhecimento. Eu falo em toda a live. É você se conhecer. É você parar e olhar para dentro. Você parar e buscar informações externas e internas. Né? Do que está acontecendo aí dentro. De quem você é. Certo? Por quê? Se as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, né? Primeiro para do gostaria. Né? Da forma que você quer que aconteça, né? Alguma coisa você tem que mudar. Alguma coisa você tem que mudar. Né? Percebam as culpas também. Dentro de identificar hábitos negativos, percebam as culpas. Logo depois que você realizou aquilo, né, veio algum sentimento, nem que seja pequenininho, um sentimentozinho de, poxa, podia ter evitado. Né? Se veio, já é um sinal de que não está tão legal esse hábito. Não está tão legal isso. Né? Então, é parar e aí começar a vasculhar, entender por que não está tão legal um pouquinho. Será que um pouquinho assim porque eu não me deixo enxergar o resto? Né? Eu me saboto para não ver o resto? E outra pergunta aqui é como identificar os gatilhos que acionam os maus hábitos? Essa é simples, né, gente? É você parar e entender por qual motivo que você, né, entrou naquela função. Aproveitando o cigarro novamente. Né? Eu estou fumando aqui. Né? Por qual motivo que eu saí de lá e vim fumar aqui? O que eu escutei? Né? O que me falaram? O que eu senti? O que faltou? Né? Será que o cigarro é uma desculpa? E não é só cigarro, percebe? Quem aqui
né, na hora que está fazendo alguma coisa que não gosta, tem o hábito de tomar água. Mas não é que tem a garrafinha do lado aqui, ó, né? Deixa eu aproveitar. Toma um golinho e continua trabalhando. Continua fazendo aquilo. Ah não, essa água tá quente. Vou lá na cozinha pegar água gelada. Né? Aí da cozinha você passa no quarto, aí passa lá na sala e vê que tá passando um negócio legal lá na televisão, né? Que o maridão tá assistindo, que a mãe tá assistindo, que o filho tá assistindo. Aí já aproveita para dar bronca em alguém. Fuga. Né? O gatilho aí é fugir daquilo que está me incomodando. De novo, que eu quero prazer, eu quero sair da dor. Né? Então, muitos gatilhos é para tirar da dor. Como eu falei do cigarro, que vários deles é para tirar da dor. Uma pessoa viciada em cocaína. Né? Vício é um hábito. Né? Pessoa viciada em cocaína, com o hábito de utilizar a cocaína. Ela está fugindo da dor. Para ter o prazer, nem que seja 1 minuto de prazer. Né? Qual que é o prazer dela? Esquecer a dor. Esse é o prazer dela. Esquecer a dor. Tá fazendo sentido, gente? Tá caindo os paralelepípedos aí? Percebe? Então, isso. Né? E então, tem como sim a gente identificar os gatilhos. Agora pode ser que a gente comece a sabotar, não querer enxergar. Não é por causa disso. Às vezes você fala pergunta pro fumante, não, mas você está fumando agora por quê? O que que disparou? Fumar. Ah, nada, é costume. Pode ser, né? Pode ser. Na hora que pega o café, né? O café é um gatilho para fumar um cigarro. Na hora que vai tomar uma cervejinha, cervejinha é um gatilho para fumar um cigarro. Então, prazer com prazer. Olha só. Que legal. Né? Então, o gatilho. Então, o gatilho necessariamente não necessita ser dor. Né? Por isso que eu falei. Né? Alguns gatilhos, né? E bastante, né? São linkados com a dor. Né? Mas necessariamente não é dor. Ok, pessoal? Tá fazendo sentido, né, Márcia? Deixa eu ver, tem uma pergunta da Thaís aqui. Feedback de pessoas de confiança, minha analista. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, não é pergunta. Agora eu quero que vocês façam aí um brainstorm. Eu quero que vocês vão buscar aí na caixolinha de vocês agora, depois de tudo que eu falei para vocês aqui, né? Pense agora em um hábito que você quer mudar. E ó, e não é queria, é quer mudar. Só pensa. Pode vir 2, 3, 10, né? Um hábito que você percebe que não está te ajudando. Porque se ele não está te ajudando, geralmente ele está atrapalhando. É difícil o hábito que não atrapalha e nem ajuda. Né? Ou é um ou outro. Então, e se vocês tiverem caneta e papel aí, escreve. Escreve. Qual que é esse hábito que você percebe agora, entendeu? Que vem te limitando, que vem te atrapalhando. Tá? E aí eu vou deixar essa perguntinha para vocês aí, para vocês se divertirem depois da live, tá bom? Porque já são quase 9 horas e eu não terminei ainda. Está quase acabando. Ó, estratégia para criar hábitos positivos. Então, é claro, você fazer um caminho para substituir, né, os hábitos. Daquela pergunta que a Márcia tinha feito, ó, pequenos passos e consistência. Né? Isso é o ideal. Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Né? Às vezes vai ser na porrada. Né? É aquele negócio. É pular dentro da piscina gelada. Então, às vezes é assim que você vai mudar um hábito. Então depende do que você está querendo de resultado. Eu, quando fiz a primeira vez o jejum,
Entendeu? Eu já fiz o jejum de 3 dias, gente. 3 dias. Tá? Porque eu falei, não, eu vou ficar sem comer esses 3 dias. Vou ficar só na água, no chazinho, entendeu? No café, esses 3 dias. Então, foi uma mudança radical, percebe? Ter ferramentas de apoio. O que são ferramentas de apoio? Então, lembretes, né? Você colocar lembretes, né? Por exemplo, dieta. Né? Você colocar na porta da geladeira, aqui, lembra, o seu objetivo é esse. Né? Que às vezes as pessoas vêm aqui na hora de fazer dieta, né? O que eu falo? Ó, pega lá o corpinho que você quer ter, né? Recorta e coloca a tua cabeça nele. Né? Para quê? Para você ver qual é o teu objetivo. Então, lembretes ajudam. Né? Celebrar as tuas vitórias. Né? Celebrar cada vitória que você tiver, celebre suas vitórias. É um dia, não, é 1 hora que você ficou sem fazer, celebra. Entendeu? 2, um dia, celebre. O ser humano adora isso. E a gente não faz com a gente. A gente fica esperando de fora. Para de esperar de fora. Faça você por você. Né? E seja paciente consigo mesmo. Para quê? Para você não se frustrar. Lembra que eu falei de frustração? Por que eu falei de frustração? Porque na hora que você está criando um hábito novo, né? Dieta, por exemplo. As pessoas adoram ir para a balança, né? Depois que elas comeram a primeira refeição da dieta para ver se já emagreceu. Não é mágica, é dieta. Né? Você vai para academia, né? Você vai para academia, vai adquirir o hábito de malhar, não vai ser no outro dia que você vai ter o corpo que você quer. Então, paciência. Entendeu? Paciência evita frustração. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, pergunte aí. Ah, tem aqui. Márcia. Um hábito de se automutilar. Hábito negativo, 100% negativo. Né? Comer, roer unha, arrancar pedaço da pele, arrancar cabelo. Além de outras que vocês podem colocar aqui. Com certeza, né? Tudo, né? Tudo que fere o teu corpo, né? Tudo que fere o teu corpo é um hábito negativo. É um hábito negativo. Por exemplo, tatuagem é um hábito negativo? Sim ou não? Coloquem aí rapidinho, enquanto isso eu vou tocando aqui. E é importante o quê? A gente manter os hábitos positivos, né? Naquela mudança que eu tava falando para a Márcia, né? Depende, né? Depende. Com certeza depende. Se a pessoa está fazendo tatuagem porque ela não gosta do corpo dela, ou ela quer esconder o corpo dela, ou ela quer negar algo, por exemplo, a minha mãe odeia tatuagem, né? Então eu vou encher meu corpo de tatuagem. Meu pai odeia, eu quero deixar ele revoltado. Eu estou fazendo por mim? Né? E pode acontecer o quê? Lá na frente, esse hábito que aparentemente parece ser uma recompensa, né? Porque eu saio feliz, nova e tal. Pode ser que lá na frente, né, não seja tão legal, porque eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo para negar o outro, né? Ou estou fazendo para esconder algo, ok? Então, depende, a gente tem que ver o quê? Né? Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo final disso aí? Tá? O que dispara esse gatilho? Qual é o gatilho aí para esse hábito? Se tatuar o corpo todo já muda. Então, depende, tá, Márcia? Depende. Né? É aquele negócio, é entender o motivo. Né? Por qual motivo que a pessoa está escondendo o corpo inteiro dela. Tá?
Vamos lá. Mantendo os hábitos positivos. Então, revisite e adapte os seus objetivos. Então, percebe, você está num processo de mudar os seus hábitos, está mudando e você percebe que está começando a dar aquela vontade de sabotar. Antes de sabotar, entenda o que está acontecendo no processo, o que você pode mudar. Percebe? Para você ter prazer no final. Lembra, de novo, enquanto a dor de como está for menor da dor da mudança, você não muda. Né? Então tem que fazer um negócio para ficar pelo menos pareado ali. Entendeu? Tem que ficar pelo menos pareado. Para quê? Para você não se sabotar. Então perceba, tem que mudar alguma coisa nos meus objetivos? Então planeje para a inconsistência. Então planeje para quê? Porque vai ter adversidades no meio do caminho. Né? Vão acontecer coisas no meio do caminho. O importante muitas vezes é não se culpar também. Tá? Voltando para uma dieta. Por exemplo, a pessoa está fazendo a dieta, né? Ela está fazendo a dieta, aí acontece, né, do filho passar mal, né? E você cata e leva o filho para o hospital e você fica lá 12 horas no hospital e você não consegue fazer a tua papinha da dieta lá. E você quer se alimentar. E você acaba comendo, né, algo que você gosta ali. Você vai comer fora, você não vai comer o que você não gosta. Não é aquilo que vai detonar a tua dieta. O que vai detonar a tua dieta é a culpa e você sabotar. O que as pessoas geralmente falam? Bom, né, agora que eu já meti o pé na jaca mesmo, parar essa dieta, depois eu começo outra, eu começo a fazer de novo. E não é um sonho de valsa que vai detonar a tua dieta. É um pacote de sonho de valsa que vai detonar a tua dieta. Então, tomar cuidado com a culpa. Né? Então, se planejar, né, para as adversidades, e mesmo que aconteça de você sair fora, né, daquela tua mudança de hábito, né, fala, beleza, deixa eu voltar no caminho. Lembra que você está criando um caminho neural quando você está criando o hábito. Você está criando um novo caminho neural. Então, mesmo que você, né, não pratique ele hoje e voltar amanhã, depois de amanhã, você continua, né, praticando ele, você continua desenvolvendo esse caminho neural. Desenvolva técnicas de enfrentamento. O que é isso, gente? É aquela vontade desgraçada de você voltar para o hábito antigo. Então, qual que é a técnica, que é a estratégia que eu vou criar? Para quê? Para na hora que der aquela baita vontade de atacar a geladeira, né, eu fugir dela. Eu vou dar uma volta no quarteirão, né, eu vou colocar um cadeado na geladeira e deixar bem escondida a chave. Né, enquanto eu não consigo achar, vai passando à vontade. E por fim, recompense-se. Se recompense sempre. Sempre. Né? Seja uma hora, seja um dia, seja um ano. Se recompense. É importante. Você dá valor, né, àquilo que você está realizando para você. A gente costuma dar tanto valor para aquilo que os outros realizam, que a gente tem que aprender a dar valor para aquilo que a gente realiza. Em primeiro lugar. Porque a habilidade, né, o hábito de valorizar o que é dos outros, a gente já tem. Então, transforma esse hábito de valorizar o que é dos outros para valorizar o que é seu também. Para ser recompensado, tapinha nas costas. Entendeu? Eu mereço. Né? Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Gaste essa palavra com você. Tá? Eu sou foda. Né? Qualquer coisa, mas faça esse caminho. Beleza, pessoal? Uma perguntinha. E, para a gente concluir aqui, deixa eu ver se é isso ainda. Ah, não, ainda tem mais recompensa aqui, peraí. Mais recompensa não, mais para manter o hábito. Tá? Outras coisas importantes, ó. Compartilhe as suas conquistas. Tá? Fala com as pessoas, né, o que você está conquistando. Né? Quantos quilos você perdeu. Quantos dias você está sem fumar. Percebe? Quantos dias você está sem atacar as pessoas do trânsito. Registre o seu progresso. Né? Da mesma forma que você vai marcar lá em cima o que você está percebendo daqueles hábitos, né, para identificar o hábito negativo, também marca, para você ter noção, principalmente os visuais. Né? Para os visuais é importantíssimo você fazer isso, porque você está vendo a tua evolução, faz o teu gráfico, você está vendo a tua evolução. Seja flexível, né, com você. Mantenha o foco a longo prazo. Para quê? Para não se frustrar. E procure apoio.
né? Seu negócio está complicado, está difícil, não está conseguindo sozinho, procura, né? Um terapeuta, um analista, ou uma pessoa que você confia muito, procure apoio. Beleza? E agora sim, para o nosso último slide, que é construindo uma comunidade. Tá? Uma outra coisa muito legal em relação à mudança de hábitos é você buscar pessoas que têm a mesma dificuldade, né? E vocês compartilharem o quê? Ideias, estratégias. Né? Isso acontece muito no AA, por exemplo, né? Que tem ali as pessoas que têm o hábito de tomar álcool, né? De tomar cachaçinha, simples assim. Então, é algo também que você pode, né, criar. Né? Pessoas que querem emagrecer. Né? Tinha o vigilante do peso, não sei se tem ainda. Né? Era exatamente uma comunidade para quê? Para facilitar para as pessoas fazerem a troca. Né? O que eu estou fazendo e estou tendo resultado? O que eu fiz não teve resultado? Percebe? Como eu faço para aguentar sem atacar a geladeira? E assim por diante. Tá? Então, a comunidade incentiva a formação de redes de apoio e a discussão sobre como manter-se motivado. Né? E essa comunidade pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, né? Não precisa ser 500 pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso. Né? Eu acho que aqui já ficou mais claro em relação a como funciona o hábito e como fazer as mudanças.